A pergunta número 15 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o fato de terem comido do fruto proibido. Referências bíblicas: Gênesis capítulo 3, verso 6, segunda carta aos Coríntios capítulo 11, verso 3, Salmo 42, verso 12. Algumas perguntas esclarecedoras. Por que Deus proibiu nossos primeiros pais de comerem esse fruto? Deus proibiu-os porque estava fazendo um teste de sua obediência. Não era que o fruto em si possuísse algum mal. Foi o método que Deus usou para ver se reconheciam ou não o seu senhorio sobre eles. Nossos primeiros pais tinham culpa de pecado antes de provarem o fruto? Sim, eles eram culpados por terem escutado Satanás. Mas quando provaram o fruto, completaram o ato pecaminoso. Adão foi enganado nesse primeiro pecado? A Bíblia nos diz que ele não foi enganado, mas ele sofreu a consequência desse pecado a si mesmo e traiu toda a raça humana cujo representante ele era. O que estava envolvido no ato de comer do fruto proibido? Muitos pecados estavam envolvidos nesse ato de desobediência. Ao comer, rebelaram-se contra seu Deus soberano. Ao comer, eram culpados de traição, porque estavam coligados com Satanás. Ao comer, estavam satisfazendo sua ambição a de serem igual a Deus. Ao comer, eram culpados de descrença, porque Deus havia dito que era errado. Ao comer, estavam trazendo a morte sobre si e sobre toda a sua posteridade. Se fosse preciso usar palavras para resumir esse primeiro pecado, quais seriam as melhores palavras? Algumas palavras poderiam ser usadas. A palavra orgulho, por exemplo, no sentido de soberba, vaidade. Outra palavra também que nós poderíamos usar é incredulidade. A incredulidade gerou a desobediência. Eles não creram na palavra de Deus e ouviram a palavra de Satanás. Vamos agora à nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é Pensar duas vezes. Será que Adão pensou duas vezes sobre o passo que estava para dar? Ele sabia que se tratava de algo proibido. Ele conhecia a regra da obediência estabelecida no jardim. Tinha tudo o que desejava e ainda assim desobedeceu à ordem de seu Deus e aceitou o fruto que lhe foi oferecido. Uma grande lição nós aprendemos aqui, a partir da prova do Jardim do Éden, que é a lição de pensar duas vezes, de orar duas vezes, antes de dar passos importantes. Os filhos de Deus sempre precisam aprender a lição de resistir à primeira tentação de pecar que aparece no nosso coração. Contudo, tantas vezes os filhos de Deus se chegam à esfera do pecado sem pensar duas vezes, sem medir as consequências,
sem orar ao Senhor por ajuda e direção. Muitas vezes, uma segunda consideração nos salvaria de pecar contra Deus e ainda de pecar contra nós mesmos e outras pessoas. Muitas vezes nos perguntamos por que não pensamos duas vezes, por que não vimos o mal que envolvia aquele pensamento, aquela ação, aquela palavra, quando a vimos de início e parecia tão certa aos nossos olhos. Como podemos ter certeza de pensar duas vezes? Só reconhecendo que somos guardados pelo poder de Deus e que esse poder está operando dentro de nós, se nos mantivermos perto dele, guardando os seus mandamentos. Não podemos confiar em nós mesmos. Não devemos ousar confiar em nós mesmos, e sim somente em Deus. Precisamos ficar perto dele pelo estudo da sua palavra, a Bíblia, pela oração, pelo serviço prestado a ele, tudo para a glória dele. Que Deus sempre nos ajude a pensar duas vezes antes de avançar. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta de número 16. Até lá, então.